Bom dia! Na entrevista de hoje, nós iremos receber 3 trabalhadoras domésticas negras que aceitaram participar e responder algumas de nossas perguntas. Elas são Milka Martins, Maria do Carmo de Jesus Santos e Cleusa Maria de Jesus Santos. E antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos conversar um pouco com a Cleusa Oliveira, que é secretária-geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e ela vai contar um pouquinho pra gente da história de quando pessoas negras eram traficadas da África para o Brasil e também para outras partes do mundo. Quando negros e negras eram traficados de África para o Brasil e para outras partes do mundo, mas especialmente aqui para o Brasil, a maioria dos homens iam fazer o trabalho na lavoura e as mulheres o trabalho dentro das casas grandes, né? Onde elas eram mucamas, amas de leite, fazia todo o trabalho doméstico dentro da casa, né? Que naquela época era o trabalho escravo dentro das residências. E aquelas mulheres jovens, domésticas, sofriam todo tipo de violência. E nesse processo histórico, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas é aquela coisa, ela assinou a Lei Áurea, mas não assinou nossa carteira, não nos deu moradia, não nos deu educação, e aí veio o processo da criada. Aí depois de criadas, empregadas. E hoje nós lutamos e dizemos que somos trabalhadoras domésticas e fazemos parte da classe operária brasileira e mundial. Cleusa, sobre o seu tempo de doméstica, você teria alguma opção além de ser empregada doméstica na época? Hoje, quem é do meu tempo, quem foi trabalhadora doméstica e tem a minha idade, não tinha opção. Ou você seria trabalhadora doméstica, ou seria trabalhadora doméstica. Milka, como era a sua vida? Como você começou a trabalhar como empregada doméstica? E quando começou a trabalhar em uma casa de família? Como foi viver entre eles? A gente morava praticamente no povoado, né? Um pouco distante do centro da cidade. E aí minha mãe, né, pela inocência dela, aquele desejo, né, com 8 filhos, viúva, né, de colocar a gente na escola. Então aí houve essa proposta. Minha mãe, você quer ir, Milka? Claro, eu, inocente, né, 7 anos, uma criança. Claro que eu quero, né. E aqui eu tinha que fazer o trabalho de uma pessoa adulta. E foi muito doloroso, porque no interior a gente tinha uma banana para comer, a gente tinha um empim, né? E chegando aqui foi que eu vim mesmo saber o que era passar fome. Porque tinha aquela fruteira maravilhosa em cima da mesa, mas eu não podia tocar. Maria, e sobre o salário? Você recebia aumentos? Um dia que eu fui pedir um aumento de salário, ela disse que empregada doméstica não tinha valor nenhum. Empregada doméstica era pior do que uma cachorra vira-lata. E sobre o grupo de trabalhadoras domésticas? Como vocês descobriram sobre ele? E como foi a vida de vocês depois de descobrir sobre esse movimento? A gente começou aqui com um pequeno grupo de trabalhadoras domésticas. Era mais uma reunião de desabafo. Depois a gente começou a se fortalecer e em 86 a gente fundou a Associação de Trabalhadoras Domésticas da Bahia. Então, a partir do movimento foi que eu conseguia descobrir muita coisa, comecei a chamar minhas colegas para vir participar também. Eu não tinha noção que o que eu fazia era uma profissão digna como qualquer outra. Porque é aquela coisa cultural nossa, né? Eu ouvi o tempo todo, você não pode, você não é capaz, você só presta para limpar o chão, você não é nada, você não é ninguém, né? E isso ficou entranhado dentro de mim. Então, tudo aquilo que diziam para mim, eu acreditava. Cleusa, e sobre os patrões? O que você pensa sobre ações e ideias deles? A mentalidade dos patrões, porque eles acham que ainda está no tempo da escravidão. E eles sempre falam assim, você já tem direito demais, tem casa, comida, o que é que você quer mais? Nós queremos sim respeito para essas mulheres negras, trabalhadoras domésticas, que são mulheres guerreiras, chefe de família. Eu agradeço a
todas as mulheres que aceitaram participar de nossa entrevista. E para finalizar, vale ressaltar que o mercado de trabalho assalariado já existe há 129 anos e ele ainda é muito marcado por uma carga histórica de preconceitos, de discriminação e de desvalorização de uma parcela importante da força de trabalho. O trabalho doméstico, em grande parte realizado sim por mulheres negras, e em nosso país, em algumas localidades, envolve a situação do trabalho infantil, envolve a situação da violência, envolve a situação do assédio, e tudo isso em um ambiente interno, dentro de uma casa, que é um ambiente extremamente difícil de ter fiscalização. Então, a formação de uma rede dessas mulheres que promova a segurança entre elas é extremamente necessário para a saúde, para o bem-estar e para a proteção delas. Essa foi a nossa entrevista e eu agradeço imensamente a atenção de todos. I'm William George Bailey Jones. I'm 13 years old, and I have nothing to harm you. That's good, baby. You always have to show the police where your hands are, and always say what you're doing before you do it. Be in control of your emotions. Be polite and respectful. Yeah, don't fight back. Don't talk back. Do not make any sudden movements. Remember, your only goal is to get home safely. If you get detained, don't sign anything or write anything. Wait for a parent before you talk. And if your white friends are saying things or mouthing off, know that you can't go climbing through windows, play with toy guns, throw rocks, and you cannot ever run away from them, no matter how afraid you are. Never, never, never run. Everything that we're saying to you, we're saying because we want you to come home again. We want you to grow up to be anything and everything that you want to be. Do you hear me? You are amazing. You are perfect. And we want you to stay that way. Bom, meu nome é Adrian e eu vou fazer uma pequena reflexão sobre o vídeo que vocês acabaram de ver aí, que se trata de uma cena de uma criança negra tendo instruções dos seus pais de como se portar em caso de uma abordagem policial. Bom, nesse exemplo a gente vê uma cena de uma série, porém, isso é algo muito comum no nosso país, e não só aqui, mas também no mundo todo. O que com certeza é muito triste. A gente nota que os pais dessas crianças, eles procuram uma solução, por mais imediata que seja, já que a solução para o caso do racismo, ela depende de um bom tempo, uma boa determinação da população, e o que eles conseguem fazer por hora é isso, é dar as instruções necessárias para uma criança poder voltar para casa segura. Você pode abaixar as mãos, Jazz. Nem pensar. O cara tá armado. Daqui a pouco ele dá 6 tiros de advertência pelas minhas costas. Jazz. Falou. Eu tô abaixando minhas mãos devagarzinho. Oi, eu sou o Guilherme da equipe 1 e eu tô aqui para fazer uma pequena reflexão do vídeo que acabamos de assistir. Esse vídeo é de uma série antiga, inclusive, mas tem um contexto extremamente atual. E nela, um homem negro fica com medo de abaixar suas mãos pela presença de um policial branco, armado. E ele chega até a dizer que não quer abaixar as mãos por medo de levar tiros de advertência, entre aspas. E é claramente um exemplo de violência policial, um tema super atual, onde casos como esse são pura realidade. A gente pode lembrar do caso de George Floyd, que a morte dele deu origem ao movimento que dá nome a esse segmento, inclusive.
O caso mais recente do Carrefour, onde um homem negro foi espancado. E são casos como esse que acontecem todos os dias, alguns não têm a mídia que merecem, mas a gente, principalmente como pessoas brancas aqui, de maioria que estão me escutando, eu acho que não devemos ser protagonistas dessa luta, mas apoiar todo esse movimento e apoiar pelo extermínio desse preconceito tão grande, dessa covardia, é o melhor que a gente pode fazer e o mais importante também, para que casos como esse não se repitam, para que vidas negras não sejam perdidas por absolutamente nada. Boa noite. No programa de hoje falaremos sobre racismo no dia a dia, mais especificamente sobre racismo no futebol. O caso do jogador Daniel Alves. O ocorrido em questão aconteceu no dia 27 de abril de 2014. O lateral baiano Daniel Alves, do Barcelona, participou de 2 jogadas que garantiram a vitória do time. Porém, o bom desempenho foi acompanhado de ofensas por parte da torcida adversária, que arremessou bananas em direção ao jogador. Alves, em vez de mostrar descontentamento, respondeu o insulto de forma bastante inusitada, pegando as bananas do chão e as comendo. Em seguida, o jogador fez a cobrança e continuou jogando como se nada tivesse acontecido. Ele literalmente devorou o racismo. Com muita mágoa que Dona Elza relembra a humilhação que sofreu da funcionária de uma agência bancária. Ao se direcionar à boca do caixa para realizar um saque, Dona Elza foi informada que deveria conversar com a gerente, mas ela não imaginava o teor da resposta. Eu falei assim para ela: boa tarde, meu nome é Elza e a senhora pode me ajudar? Ela falou assim: primeiramente, eu não sou obrigada a te ajudar e olha a sua cor. Aí eu falei assim para ela: não é porque eu fui, não quero saber, aqui quem manda sou eu, não quero saber a sua opinião. Frustrada, Dona Elza ligou na ouvidoria do banco. Dias depois de sua reclamação, ela recebeu uma ligação da agência dizendo que a gerente estava disposta a se desculpar. Tudo isso para evitar um boletim de ocorrência. Falei: eu não vou me calar diante dessa injustiça, porque eu não tenho vergonha da minha cor. É um direito meu, é meu dinheiro que estava lá. Quem foi humilhada foi eu. Agora eu vou ter que sair daqui da minha casa e ir até lá para ela me pedir desculpa? Não. Foi aí que Dona Elza criou coragem para ir até a delegacia e abrir um boletim de ocorrência. É inaceitável, é inaceitável. Desculpa não resolve. As pessoas têm que aprender a respeitar o próximo, o ser humano. Tem que aprender. Porque no mundo que nós estamos vivendo, o respeito é primordial a todos. Quem quer que seja, criança, velho, idoso, doente, tem que ter o respeito. Essa é a minha opinião. E não vou desistir, eu vou até o fim. Eu vou até o fim, lutar pelos meus direitos. Realmente uma situação revoltante. Outro assunto que foi muito comentado no último dia 19 de novembro de 2020 foi a morte por asfixia de um homem negro de 40 anos. João Alberto Freitas Silveira foi espancado até a morte no mercado Carrefour, em Porto Alegre. João Alberto, conhecido como João Beto, foi pai de 4 filhos, marido, companheiro e amigo. De acordo com conhecidos da família, era uma pessoa extrovertida. Estava sempre disposto a ajudar quem precisasse. E também adorava passar tempo com seus filhos. Ele aproveitava coisas simples da vida e fazia delas os momentos especiais. O termo apartheid refere-se à política racial implantada na África do Sul. De acordo com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito a voto, detinham todo o poder político e econômico do país, enquanto a imensa maioria negra restava a obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista. A política de segregação racial foi oficializada em 1948,
com a chegada do novo Partido Nacional ao poder. O apartheid não permitia o acesso dos negros às urnas e os proibia de adquirir terras na maior parte do país, obrigando-os a viver em zonas residenciais segregadas, uma espécie de confinamento geográfico. Casamentos e relações sexuais entre pessoas de diferentes etnias também eram proibidos. A oposição ao apartheid teve início de forma mais intensa na década de 1950, quando o Congresso Nacional Africano, o CNA, organização negra criada em 1912, lançou uma desobediência civil. Em 1960, a polícia mandou 67 negros que participavam de uma manifestação para o massacre. A oposição ao apartheid teve início de forma mais intensa na década de 1950, quando o Congresso Nacional Africano, o CNA, organização negra criada em 1912, lançou uma desobediência civil. Em 1960, a polícia matou 67 negros que participavam da manifestação, e o incidente ficou conhecido como o Massacre de Sharpeville. Provocou protestos em diversas partes do mundo. Como consequência, a CNA foi declarada ilegal e seu líder, Nelson Mandela, foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua. Com o fim do Império Português na África em 1975, a queda do governo em minoria branca Rhodésia, atual Zimbábue, em 1980, o domínio branco da África do Sul entrou em crise. Esses fatos intensificaram as manifestações populares contra o apartheid. A Organização das Nações Unidas, ONU, tentou dar fim à política praticada no país. O presidente Peter Botha promoveu reformas, mas manteve os principais aspectos do regime racista. Com a posse de Frederick de Klerk na presidência em 1989, ocorreram várias mudanças. Em 1990, Mandela foi libertado e o CNA recuperou a sua legalidade. Clark revogou as leis raciais e iniciou um diálogo com o CNA. Sua política foi legitimizada por um plebiscito. Só para os brancos em 1992, no qual 69% dos eleitores brancos votaram por fim da apartheid. Clark e Mandela ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Em abril de 1994, Nelson Mandela foi eleito o presidente da África do Sul nas primeiras eleições multirraciais do país. O parlamento aprovou a Lei de Direitos sobre a Terra, restituindo a propriedade de famílias negras atingidas pela Lei de 1913, que destinou 87% do território à minoria branca. As eleições parlamentares de 1999 foram vencidas pelo candidato indicado por Nelson Mandela, Thabo Mbeki, descartando qualquer tentativa de retorno a uma política segregacionista do país. Agora vamos falar sobre a beleza negra, mais especificamente sobre Saule Lebari. Ela é uma blogueira negra, qual tem o seu canal do YouTube e Instagram todo voltado à área de autocuidado. Porém, por ser negra, ela passa por diversas dificuldades e através de um vídeo chamado Sobre a Autoestima da Mulher Negra, o qual está dividido em 4 partes, ela expôs todo o racismo que passou. E é sobre esse vídeo que vamos contar. Durante o vídeo é comentado sobre o fato que os atos de racismo não aconteceram apenas do lado de fora do convívio familiar dela, mas também se passaram dentro, em que ela diz que as características da aparência dela como nariz, cabelo e corpo eram constantemente criticados. E numa tentativa de mudar, a mãe dela procura fazer relaxamentos do cabelo dela, só que não dava o resultado esperado, além de conviver com frases como magrela, bunda de gaveta e nariz de fornalha. Durante o vídeo ela diz: "Eu me via totalmente distorcida da realidade, porque se o mundo todo se vira contra você e fala que você é aquilo, por que você não vai acreditar? São muitas pessoas falando, né?" E por isso ela conta que, para se defender, procurou andar com meninos para assim evitar ficar constrangida por não se sentir bem andando com meninas bonitas, já que a aparência dela era diferente das outras. Ela também conta que o sofrimento da mulher negra não acaba simplesmente com o fim do colegial, pois a trajetória vai muito além disto. Ela saiu do colégio sem autoestima alguma e sem alguém para lhe dar apoio. E foi aí que ela decidiu entrar para o mundo da moda, achando que modelar ia ajudá-la a encontrar seu lado belo.
mas foi lá que ajudaram ela a destruir ainda mais a imagem que ela tinha dela mesma, pois tentaram pôr nela o padrão de beleza que se era esperado das modelos. Tentaram embranquecê-la, além dela mesma não se reconhecer nas fotos que eram tiradas, por causa das diversas modificações que faziam. Ela ainda disse que durante toda essa fase da vida dela, ela pensava o seguinte: todo mundo tem razão mesmo, eu sou horrível, e para ficar bonita na foto, eu preciso estar super maquiada. Preciso estar montada e depois ir para o computador e editar essa foto sem parar. Sa Oliver finalmente começou a dar mais valor à sua aparência, quando devido à quantidade de química colocada no cabelo para deixá-lo liso, ela teve que raspá-lo. Ela conta que se viu no espelho e se sentiu bonita pela primeira vez. Disse que o fato dela estar se livrando do cabelo liso que a aprisionava com que ela se sentisse livre. Foi aí também que, após a maternidade, que ela passou a fortemente lutar por sua autoestima, pois ela teve a oportunidade de tomar a própria decisão, sem ligar com as opiniões alheias, ao fazer seu parto totalmente natural. Ela conta que o poder das suas próprias escolhas foi o que deu a ela a oportunidade de se descobrir. Foi quando Sa Oliver decidiu abandonar o mundo da moda para viver a maternidade, e também por ela estar se sentindo escrava. Ela afirma ter se sentido muito sozinha no momento em que começou a construção da sua autoestima, por não ter contato frequente com o movimento negro. Sa Oliver dá dicas de restauração para sua autoestima. Ela acredita que existem várias fases. A primeira delas é focar em você, ou seja, fazer algo que você se sinta bem. Não importa se é raspando o cabelo, assumindo seus cachos ou alisando. A segunda fase seria se enxergar, se reconhecer, olhar no espelho e ver quem você realmente é, pois não é aquilo que os outros dizem. Sa disse que a terceira fase foi a mais demorada, pois ela não conseguia aceitar seu corpo. Quando ela era modelo, as roupas eram escolhidas para exaltarem ela. Mas isso foi embora, e ela se viu perdida. Tinha medo de sair, não conseguia aceitar seu corpo do ombro para baixo. Então ela decidiu fazer um curso de autoimagem, onde ela se encontrou, se aceitou e viu quão bela era. Ela descobriu sua força como mulher, assumindo sua negritude, impondo frases como: você respeita, eu sou negra, estou aqui e estou ocupando este espaço também. E agora ela anda com sua cabeça erguida, sabendo de seu valor. Sa é uma inspiração de pessoa, um sinal de resistência e amor próprio, e merece ter sua história contada. Bom, como vocês puderam ver durante o vídeo, a gente apresentou diferentes situações, sendo a maioria histórias baseadas em fatos reais. E por meio delas, a sala buscou trazer informações e um conteúdo interessante e, junto com isso, resolver o desafio da nova oficina Black Lives Matter. O desafio é: como podemos desconstruir em nosso contexto regional os preconceitos historicamente formados referente à população e cultura afro-brasileira e africana? Como muitos já devem saber, o racismo surgiu há muito tempo atrás, e as origens modernas do preconceito racial remontam aos séculos XVI e XVII, período em que ocorria a expansão marítima e comercial, além da colonização do continente americano. E durante esses períodos ficaram marcadas na história a escravidão do povo africano e o genocídio dos indígenas, e muitas marcas refletem até mesmo nos dias de hoje. Bom, é evidente que muitas coisas melhoraram ao longo dos anos, e muitas conquistas influenciaram nessa mudança. Porém, o racismo não deixou de existir. Inclusive, tem sido muito comentado nos últimos tempos, muitos casos recentes e polêmicos. Um exemplo seria o caso de violência ocorrido no supermercado Carrefour no dia 19 de novembro. Mas isto é apenas um exemplo. Existem muitas outras situações que ocorrem diariamente, mas que não acabam viralizando como essa. Situações cotidianas onde muitas vezes o racismo passa despercebido, e em alguns casos foram representados no vídeo, como na entrevista de emprego, o abuso que as empregadas domésticas negras sofrem no trabalho, entre outros casos e maneiras que o racismo se manifesta. E no final, se formos analisar, inúmeras vezes durante os dias o racismo pode estar presente, em locais de trabalho, de estudo ou até mesmo de lazer. E justamente pelo fato de que algumas situações não serem comentadas é que a perpetuação da discriminação social acaba se fortalecendo. Infelizmente, o racismo ainda está muito presente em nosso meio,
É triste ver países desenvolvendo cada vez mais tecnologias, tendo cada vez mais conhecimento e continuando tendo esse preconceito racial. Devemos lembrar que as pessoas que estão sofrendo isso podem entrar em depressão, chegar mesmo a se suicidar, por conta dos comentários como os que foram representados ao decorrer da apresentação. E além de tudo, eu acho que o pior é, pessoas podem ser assassinadas simplesmente por causa de sua cor. Graças ao público que se manifestou diante de alguns ocorridos, estamos conseguindo ter formas de intervenção e logo poderemos ampliar esse movimento de que vidas negras importam tanto quanto as outras.